Fala pessoal, Lucas Munhoz aqui, estreando o podcast Segurança em Foco na ACE Web Studios. E hoje eu não poderia iniciar esse podcast sem trazer o convidado que eu trouxe aqui. Um assunto extremamente pertinente para todos que são associados à ACE e todos que não são, que em sua maioria totalizam aí o mercado de varejistas, tá? E pequenas e médias empresas. Eu estou aqui com um convidado que, além de especial, é um cara pelo qual tenho muito carinho, admiro muito como empresário, é o Alex, da Global Security. Alex, boa tarde. Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar com você. Há alguns anos que a gente não se encontra em decorrência dessa pandemia e vendo você bonito, elegante, charmoso, vocês estão assistindo, acho que há de convir comigo e estar nesse programa estreando para mim é um motivo de muito orgulho. Então desejo muita sorte para você, que esse programa possa trazer muito conteúdo especial para todos os associados e não associados. Então, meu muito obrigado. Amém. Alex, hoje o nosso bate-papo aqui é sobre prevenção de perdas, tá? Eu vejo que o nosso associado aqui, a maior parte, como eu falei, varejista, tem muita deficiência nessa área, né? Tem muita necessidade de ter uma boa equipe de prevenção de perdas. De certa forma, eu vou falar alguns pontos sobre o orgânico e você também vai concordar comigo, discordar em alguns pontos, mas a gente sabe que até estávamos conversando sobre isso agora há pouco, que é necessário nessa área a profissionalização da profissão. E nada mais coerente do que, na maioria dos casos, quando há a possibilidade de fazer isso, a terceirização, certo? Então, para a gente iniciar aqui, para quem não conhece, às vezes, o que é prevenção de perdas, talvez a ideia da palavra, né? Talvez o termo, um comércio menor, um varejista menor ali, vamos introduzir o assunto, tá? Alex, o que você vê como prevenção de perdas? Lucas, esse tema é muito promissor e prevenção de perdas a gente pode caracterizar como algo muito importante para o empresário, sendo ele pessoa física que quer empreender ou a própria pessoa jurídica que já tem o seu CNPJ. Hoje nós buscamos economia, né, em tudo. Então, se nós estivermos falando na questão de pessoa física, a gente procura economizar na conta de luz, na água, ao fazer uma compra, comprar os itens necessários para que a gente possa armazenar ali o estoque mínimo e assim recompondo, né, da maneira possível para poder ter a equação dos seus ganhos versus aos gastos. Então, prevenção de perdas é muito importante. Tratando-se do varejo alimentar, prevenção de perdas, eu costumo dizer que é algo tão importante quanto a venda. Porque se você se preocupar apenas em vender a matéria-prima, né, os produtos que são colocados nas gôndolas para que as pessoas possam ali consumir, você tem a sua margem de lucratividade. E a gente sabe que hoje no varejo a margem é muito pequena diante o nível de concorrência que se há. A cada esquina você tem um supermercado, seja ele mercados pequenos, seja ele mercados grandes, né, os atacadistas que têm uma competitividade muito grande porque compram em grandes volumes e, consequentemente, têm um poder de barganha muito forte. Então, assim, se preocupar em vendas é importante. Então, você tem que ter uma boa localização, criar um plano de negócio, uma estratégia muito planejado para que você construa a tua loja em uma localização estratégica para que você consiga atingir o objetivo das vendas. Mas quando a gente fala de prevenção de perdas, você tem que observar que ao vender, você tem que deixar de perder. E quando você deixa de perder, aumenta a tua lucratividade. Então vamos supor que se você compra um copo d'água e você tem uma margem de 10 a 15% sobre a venda desse produto, se você compra 100 e você perde 50, você já teve 50% de prejuízo. E quando a gente fala de perda, a gente fala perda de furtos, degustação, produtos que perdem a validade e não é colocado em estoque, em evidência, e fica mal planejado, e quando vai se colocar já está vencido, que inclusive isso dá cadeia para o gerente. Acho que é importante dizer isso, que às vezes a gente fala, pô, o gerente ele pode ser preso dentro de um supermercado? Pode. Se chegar alguém e identificar que esse copo d'água ele está vencido e sofrer uma denúncia, o gerente ele pode sofrer um processo e ele ser preso. Então a perda ele é muito importante ser controlada. Tem como zerar a perda? Talvez possa ser uma pergunta que você possa fazer a mim. Não há como você zerar a perda. Você tem que controlar a perda. Então a prevenção de perdas, esse tema que você inicia, esse programa de segurança em foco, ele é muito importante para o varejo.
Porque além de você se preocupar na venda, você tem que se preocupar em deixar de perder, diminuir o seu prejuízo, para que a margem pela qual você estima em ganhar em cada produto possa ser uma verdade. E tem muitos varejistas, Lucas, pasme, que não têm o controle de estoque, não têm o controle em fomentar a planilha de cálculo de lucratividade do seu produto. Então, se ele não tem esse mínimo de controle de margem, né, de contribuição de lucratividade de cada item do produto e o controle de estoque, fica difícil de saber se ele está ganhando ou está perdendo, né? Então, os pequenos varejistas eles devem se preocupar sim, né? Porque às vezes fala, não, isso aí é só para quem é grandes redes, atacados. Não. Né? Como eu falei no início da nossa conversa, nós como pessoa física, a gente deve se preocupar, a gente ter o menor prejuízo possível ao longo do mês, para que ao findar o mês, com os nossos ganhos sendo CLT, a gente consiga ter uma sobra e essa sobra a gente poder reinvestir. E a pessoa jurídica é a mesma coisa, né? Ao abrir um negócio, ao você ser um empreendedor ou querer empreender, você já tem que se preocupar que você terá os seus custos inerentes àquele negócio para fazer tornar aquele negócio ativo. E a partir do momento que ele se tornar ativo, tem que ser atraente para vender, porque senão o negócio não sobrevive. Sim. Né? E, obviamente, se preocupar em não perder esse volume para que a sua margem de lucratividade que você fez ali através de uma planilha se torne uma realidade e você começa a medir. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que você não mede, você não controla. Sim. Né? Então, a prevenção de perdas é muito importante dentro desse segmento. Perfeito, Alex. Eu acredito que quem está acompanhando aqui o nosso conteúdo já deu para entender a dimensão da prevenção da perda, seja pessoa física, pessoa jurídica, CLT, empreendedor, né, empresário, enfim. Eu até brinquei outro dia na última palestra que eu dei recentemente, uma frase que parecia ser da ex-presidente do nosso país, né? Eu escrevi assim, aquilo que a gente não perde, a gente ganha, né? Confuso. É, confuso. Mas quando a gente fala em prevenção, é justamente isso. Na nossa casa, às vezes, nós queremos ganhar mais dinheiro para poder ter uma qualidade de vida melhor, talvez ter mais coisas dentro de casa, uma televisão a mais, que seja um hambúrguer a mais na mesa, uma refeição a mais, sei lá, qualquer coisa, né, Alex, que a gente possa querer dentro da nossa casa. Só que a gente já pensou, é como a gente está falando aqui, em apagar a luz do quarto quando não está usando, em desligar a televisão, né, quando não estiver assistindo, porque você não perder isso significa você ter mais dinheiro no final do mês, porque você não gastou aquele dinheiro para pagar aquela conta. E a mesma coisa no varejo. Então, é como você falou, o cara compra 100 copos d'água, vende 50, no exemplo que você deu. Os outros 50 ele perdeu. Ele pensa, no mês que vem eu tenho que vender 150. Mas ele pode pensar, no próximo mês eu preciso perder só 30. E depois só 20, e depois só 10. A gente sabe que risco zero não existe, principalmente quando o assunto é segurança. Tá? Então, trazer essa ideia para quem está nos acompanhando aqui é essencial para entender o conceito do fim da nossa missão, que é prevenir perdas em diversos setores. Eu vejo muita gente preocupada com roubo de cargas, por exemplo. Tá? É um problema. Eu vejo muitos comércios preocupados com furtos. É um problema. E é um problema conhecido. Mas e os extravios internos? Né? Como você falou, e a falta de controle de margem de lucro? Cara, detalhes pequenos aos olhos de talvez quem esteja pensando nisso agora, mas que geram um prejuízo esse que no fim das contas te deixa como? Uma situação complicada, principalmente nesse cenário atual. Talvez em 2019, a nossa margem de perda, né? Quando eu falo nossa, eu quero referir todo o setor do varejista, fosse grande. Poxa, eu posso perder 20, 30 mil no meu comércio que não vale o investimento numa profissionalização, numa terceirização, em ter a dor de cabeça de pensar nisso. Deixa perdendo aí, eu estou lucrando muito. 2020 mudou um pouco o cenário. 2021 intensificou o nosso cenário problemático. Em 2022, se a gente não se preparar de maneira profissionalizada para reduzir essas perdas, talvez em 2023 nós não estejamos no mercado ainda. Lucas, você falou algo muito importante. O que acontece? Às vezes, no menor detalhe possível, quando você tem o seu negócio, você acaba prejudicando o teu negócio. Exemplo, a gente sabe que nós não podemos misturar a pessoa física e a pessoa jurídica. Sim, um detalhe que né? todo mundo deveria saber. Padrão Sim. em ter o seu negócio. E tem muitos empresários, tratando-se do varejo alimentar, que a gente está falando aqui sobre prevenção de perdas, que ele acaba identificando ali uma margem não controlada de lucro e usa da pessoa física, daquele recurso que é da empresa,
para reinvestir em novas compras de produtos, para reinvestir em novas lojas, na modernidade da loja, em pagamento dos tributos, dos impostos, dos funcionários, e acaba usando como se fosse o prolabore dele, e não há esse equilíbrio em saber que ele tem ali os seus dividendos, né, que é separado, que ele tem que sobreviver como pessoa física com aquele dividendo, e aquela sobra de caixa que há na empresa é para reinvestir, né, no próprio negócio. Então começa por aí. A partir do momento que a pessoa ela não tem essa distinção, né, do que é o dividendo e do que é o caixa da empresa, começa a ter o prejuízo, né, dentro do seu próprio negócio. E aí, partindo desse princípio, você precisa ter essa equação, saber separar. E a partir do momento dessa separação, você começa a entender o teu negócio e fazer com que o seu negócio crie robustez. Porque ninguém cria um negócio para simplesmente durar 1 ano, 2 anos, né? Você cria o seu negócio... Sem consciência, ninguém faz isso. Pois né? você tem que criar o seu negócio para perpetuar e fazer com que a tua empresa, né, se torne referenciada. Né? O empreendedor é esse, ele é aquele que inova e faz com que o seu negócio cresça ao ponto de se destacar. Embora o varejo tenha muitos segmentos, né, como eu falei no início, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, atacadistas, mas você pode diferenciar no atendimento, na personalidade da sua loja, né, em produtos de qualidades, porque hoje o brasileiro está muito em busca disso. Né? Eu vim agora de um almoço, recentemente estava com um cliente na região do Itaim, né, por isso que eu cheguei até atrasado aqui, eu peço desculpas. Fique em paz. Né, a público aqui. E aí o preço da comida, mas muito barato, Lucas. Mas muito barato. E lotado o restaurante. E a gente tá falando do Itaim Bibi, né? Pois é. E aí eu fiquei, assim, preocupado com a qualidade. Eu imagino. Porque eu falei, poxa, tá lotado o restaurante, R$29, come à vontade, e aí logo você criminaliza. Fala, onde tá a pegadinha, né? Ou a jarra de suco é R$30, ou a comida não tem qualidade. Você falou o segredo agora. Eu ia falar exatamente isso. Eu falei, a comida deve ser péssima, porque você já começa a julgar. Sim. Né? Mas aí eu entendi o negócio do cara. Ele vai ganhar em volume, porque estava lotado o restaurante, lotado, e o refrigerante, a água, né, os itens pelas quais você não vai somente comer a comida, né? Você vai ter os agregados ali. Refeição, né? É 3 vezes mais caro do que se for num restaurante comum. Sim. Então ele ganha nesses agregados. Então a estratégia da pessoa em trazer a população de classe AB, né? Uma comida excelente, Lucas. Excelente, uma comida muito boa. E assim, ele ganha no volume, e nesse volume ele ganha 3 vezes mais num copo d'água, 5 vezes mais numa latinha de Coca-Cola, né? Então foi uma estratégia que eu achei interessante. Né? Obviamente a gente julga, né, pelo preço e fala muita gente e tal, deve ser ruim a comida. Eu já vi que ele teve uma estratégia diferente de negócio, né? Então o empreendedor que está nos assistindo, que está iniciando a sua atividade, é importante enxergar isso, né? Você tornar o seu negócio aos olhos do cliente atrativo, né, para você fazer o seu negócio. Você falou de roubo de cargas, né, desvio de grandes volumes. Lucas, isso acontece muito em grandes redes. A gente atende um cliente, que não vou dizer aqui agora, até por uma questão de ética, que ele é um produtor, né? E ele fornece, coincidentemente, para um outro cliente nosso, que é distribuição final. E nesse translado entre a mercadoria sair da linha de produção e ao chegar no cliente, havia desvio de pallets gigantesco. Ao ponto do produtor falar, eu não estou entendendo, né? A demanda está vindo muito forte para a gente poder vender, e isso é bom para nós, porque a gente está vendendo. Sim. Mas a pessoa que estava vendendo ali na ponta final, ao identificar, que é importante, né, ter o controle, eles passaram a ter esse controle, identificaram que não estava saindo através dos PDVs, que são os caixas, né? Sim, sim. Estava saindo de uma forma desconhecida e não estava entendendo o porquê. E aí entrou a nossa empresa, né, para fazer toda a análise de investigação para que a gente pudesse identificar onde estava tendo a ruptura. E nós identificamos que naquele distribuidor, naquele fornecedor, o motorista, em conluio com o recebimento, estava desviando pallets e pallets de mercadoria, né? E através dessa análise, né, houve, claro, foi mandado por justa causa, essas pessoas, foi todos os trâmites internos. E aí nós desenhamos os processos de como que deve funcionar, do ponto a ponto, até o armazenamento, até a entrega dessa mercadoria ao sair do estoque para a gôndola.
e rastrear se essa mercadoria de fato saiu pelos PDVs e que se entrou no caixa da empresa. Perfeito. Então, desenhamos todo esse fluxo. E esse item em específico, que a gente pega no supermercado, tem 50, 100 mil itens, né? Então é difícil você controlar todos os itens, né? Então a gente fala dos PARs, que são os produtos de alto risco, que a sigla chama PAR. E aí sobre esses produtos, a Global, ela identifica, cria processos, e aonde nós temos a possibilidade de amarrar ao fornecedor e fazer todo esse fluxo de acompanhamento, a gente faz, Lucas. E aí, meu amigo, a perda praticamente é zero. Não há como zerar. Claro, né? claro. Porque às vezes você pega um produto que, por estar mal armazenado, Também né, estraga. E você também perde. Perde. Mas naquele processo onde havia um grande problema, há uma solução. Há uma solução. Sim. E aí, o empresário daquele negócio, né, do varejo, ele começa a ter uma lucratividade que ele não estava enxergando, Lucas. Sim. E aí ele começa com os nossos próprios clientes, né, tem feito, e eu acho uma estratégia muito bacana, dele pegar essa sobra de ganho que ele teve, que não estava mensurado no budget, no orçamento dele anual, e ele passou a ter através do trabalho da Global, os processos, porque eu costumo dizer que são 3 processos importantes dentro do varejo. Pessoas muito bem qualificadas, como você mesmo citou, que falta a qualificação da equipe para eles entenderem o que eles devem fazer. Tecnologia. Se você não tiver uma tecnologia robusta, você acaba perdendo também, e processos. Pessoas, processos e tecnologia. Parece tão batido a gente falar de tecnologia, né? A gente está em 2022, mas ainda tem muitos que se recusam a aderir à tecnologia, né, Alex? Eu atrapalhei, mas é só para fazer esse adendo. Porque, pelo amor de Deus, aderam é jegue pra cacete, né? Adaptem a tecnologia que você tem disponível para o seu negócio, que você pode pagar ao seu negócio, pelo amor de Deus. Porque se você fizer tudo no offline, né, tudo no analógico, tu vai perder a mão do controle, né, e a performance disso daí. Sem dúvida. Então só fica esse adendo, pessoal. Invistam em tecnologia, pelo amor de Deus. Tem que investir. E eles acham que a tecnologia é um investimento que não terá o retorno, né? E muito pelo contrário. A partir do momento que você atrela a tecnologia, a processos e a pessoas, você tem uma performance, como você falou. Você tem indicadores. Sim. Você começa a identificar uma lucratividade, torna a dizer que vários dos nossos clientes reinvestiram através desse ganho que eles tiveram em compras de terreno, em reforma de lojas. O que não seria possível. O que não seria possível se não tivesse buscar essa tratativa. Você está entendendo? Então a gente está falando de... Tudo bem que a gente atende grandes redes. Claro. Mas independente da dimensão, se o cara fatura lá, sei lá, por mês 27 milhões numa loja, 30 milhões, ou se fatura 100 mil ou 50 mil, a visão tem que ser a mesma. Sim. Né? Porque se o cara que fatura 30 milhões e ele economiza um percentual que ele consiga reinvestir, o pequeno ele também. Sim. Claro que a nível de proporcionalidade é menor. Cada um na sua proporção. Né? Mas ele tem a sobra de ganho dele. Sim. E através desse trabalho, né, já vendendo peixe aqui da Global, você que ainda não tem a Global contratada na área de prevenção de perdas, né, contrate a Global. Depois no final a gente vai deixar nossas redes aí no contato. Perfeito. Cara, tem ganho, Tem ganho. Então, assim, se eu fosse um varejista, né, e algo que eu sonho em construir, viu, Luca? Eu tô até abrindo aqui para vocês aqui, que é algo que eu desejo, porque a gente vê que, bem trabalhado, você consegue ter uma lucratividade e você consegue ter um ganho legal, né? Não é nem só isso, né, Alex? A gente já pensa nisso porque somos do ramo dos empresários, né? Somos empreendedores. Mas ajudar famílias, né, cara? Putz, cara. Que é o que a gente tá falando. Alimento é vida, né? Entendeu? Quantas pessoas ou quantas famílias não são beneficiadas a cada novo comércio, a cada novo varejista que se cria, né? Que se nasce numa cidade, num bairro, às vezes num bairro distante, onde não havia oportunidades. Então, da hora esse sonho. Cara. Não, é show de bola. Porque assim, cara, a gente tá vivendo um momento, como você mesmo citou, devido à pandemia, né? E essa crise toda que a gente tá vivendo agora, com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, afetando o combustível, a questão, né, alimentar. Então a gente vê que a escassez vai ser cada vez mais forte, Lucas. Né? Assim, infelizmente, né, para aqueles que pensam somente no pessimismo, que não vê a luz no final do túnel, que não tem fé em Deus, que eu acho que é importantíssimo, né, a gente ter a nossa crença, ter fé em Deus para que os nossos negócios, aquilo que a gente acredita que dê certo, né? Sim. Acho que a fé é fundamental. Acho que é a base, né? É a base. E assim, a gente precisa entender que a crise é só uma oportunidade para que você cresça. Porque se você olhar para a crise e se lamentar,
meu amigo, enquanto uns choram, outros vendem Outros vendem lenço. lenço. Então, a gente tem que buscar Exatamente. alternativas para se reinventar em meio à crise, né? Aqueles que se Sim. reinventa e tem fé em Deus e acredita e vai para cima, né? São os empreendedores de sucesso. Alex, você falou uma coisa aqui que é curiosa. Talvez você nem queira divulgar essa estratégia, né? Talvez seja uma estratégia interna da Global. Mas eu vou provocar mesmo assim. Você falou sobre iniciar um negócio na área do varejo, né? Nós falamos também agora há pouco, você mencionou que tanto o cara que fatura 50 quanto o que fatura 50 mil ou 30 milhões, ele pode ter uma boa gestão na prevenção de perdas dele. Aproveitar essa sua fala, se você fosse abrir um negócio hoje, não tivesse a Global, você precisasse por meios próprios investir na sua prevenção. Com a experiência, obviamente, que a Global, né, foi tudo construído nesses anos de empresa, qual seria o seu primeiro investimento para você que acabou de abrir sua loja? Talvez não seja nem um varejo alimentício, pode ser um de roupa, né, independente. Um ponto que você investiria com certeza na área de prevenção. Lucas, como eu falei, são 3 pilares que são fundamentais. Eu não vejo apenas um. Certo. Independente do segmento, se ele é vestuário, se ele é supermercado, independente do segmento do varejo. Eu não vou falar apenas de um processo, né? Como eu volto a dizer, são 3 pilares importantes que ao construir e ao colocar ali matéria-prima, produtos para ser comercializado, no primeiro mês eu iria investir, porque eu sei que eu ia ter um retorno, né? Eu ia diminuir o meu risco de perder. Tecnologia, a gente está falando de câmeras, falando em PDVs inteligentes, com sistema de monitoramento, processo, né? Teria desenhado todos os processos desenhados, como é que funciona o meu recebimento de mercadoria, como é que seria armazenado, como é que seria o processo de atendimento no caixa, né? Quando tiver um problema, como seria resolvido aquele problema, ou seja, para que os funcionários, que aí as pessoas, pudessem entender todo esse processo atrelado à tecnologia e que aquele negócio pela qual eu, né, estaria criando tornasse um negócio lucrativo e que eu tivesse ali o retorno sobre o meu investimento, né? Então ninguém investe para perder, começa por aí. E ninguém investe para ter um retorno a longo prazo, né? Eu acho que existem negócios que você vai ter o seu retorno médio a longo prazo, existe, mas a partir do momento que você abre um negócio de varejo, você investe para você ter um giro ali rápido, porque a gente está falando de venda, né? Então a venda em cima do negócio que você adquiriu, que é um produto, ele tem que ser um giro rápido. E é claro que em cima desse giro você tem uma sua margem de lucratividade. E sobre essa margem de lucratividade tem que chegar ao ponto de equilíbrio sobre os custos que você tem fixos e variáveis e o retorno do investimento que você teve. Então vamos supor que eu investi 100 mil reais, né? Então sobre 100 mil reais eu estimo ter o retorno ali em 1 ano, 2 anos, sobre os produtos pelas quais eu vou colocar ali. Certo. Então, evidentemente, tem que ser um produto que seja atrativo ali ao público, né? Como eu falei, ponto estratégico bem localizado, produtos atrativos. Quero ganhar em volume, ganho volume, mas atrelo outros itens, como exemplo, a churrascaria que eu fui, que, né, o valor agregado principal muito baixo, mas os outros valores muito superiores. Sim. E criar todos esses processos. Então, investiria em prevenção de perdas, não estou falando como global aqui para, obviamente, vender a minha empresa, não é isso, mas é algo que realmente se faz necessário e quem não colocar, você pode ter certeza, Lucas, quebra. Isso aí é inevitável, né? O estudo Sebrae diz que vários CNPJs que se abrem 2 anos, 1 ano, já deixa de existir. Uma grande porcentagem morre, né? Mal nasce e já morre. Pois é por falta de planejamento e não se preocupar exatamente com essas questões. Sim. Né? Então, assim, é um investimento que tem que ser feito e que vale a pena. Então, resumindo isso para o pessoal que está acompanhando a gente, Alex, como você falou, tecnologia, processos e pessoas. Talvez o cara que está assistindo agora, ou a mulher que está assistindo isso aqui agora, ele já pensa assim, pô, mas eu não tenho 100 mil, só tenho 20 para investir. Mas segue, tá, essa diretriz passada pelo Alex da Global aqui. Por quê? Porque se você investir em tecnologia e você desenhar os processos, talvez você não tenha funcionários o suficiente, mas você, como executora da mão de obra principal no seu comércio, vai saber e vai conseguir fazer a conferência, fazer o recebimento, fazer a venda, fazer o controle, toda a gestão de uma forma bem executada. E outra, Lucas, você dilui no preço. Com certeza. Então, por exemplo, se você tem um custo ali de todos esses processos que nós estamos falando, tecnologia, processos, pessoas, você tem que fazer uma conta, né? E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, ao empreender,
tem que saber o que... Minimamente fazer essa conta. Tem que saber fazer Pelo conta, amor de né? Deus, Pelo amor de Deus. Então ela vai diluir, coloca lá, sei lá, 10 centavos, 50 centavos para pagar rateado em cima de cada item vendido, que será proporcional aos processos de prevenção de perdas. Então já tem que colocar. Tem que ter esse vai cálculo, repassar. Não aumenta, por exemplo, o combustível e o frete aumenta, consequentemente ali você vai no supermercado, aumentou, tudo aumenta. Não fica uma caro só cadeia. pro posto, né? Não é só o comprador que compra mais caro, ele vende mais caro. Vende mais caro. Quem paga também é o consumidor final. Exato, entendeu? é uma cadeia. Então, assim, se você tem ali um produto bom, tem um estabelecimento legal, né, para a pessoa ir comercializar o seu produto, e você tem segurança, não só a sensação de segurança, você tem a segurança do negócio, em si, né, você tem que repassar. Às vezes, que não estou falando, torna a dizer, eu fui agora no restaurante, local muito bonito, gostoso, aconchegante, mas na hora que eu vi o preço, deu vontade de ir embora. E pelo volume de pessoas. Sim. Mas como o local, né, a pessoa que estava comigo, não, olha, é bonito, é aconchegante e tal, eu comecei a me acostumar e me adaptei ao negócio. Aí eu falei, pô, show de bola. Aí eu entendi o negócio do cara, a proposta dele, entendeu? Então, assim, tem que fazer isso, pô. Senão, se você não buscar essas alternativas, o seu negócio vai quebrar. E vale uma observação também, né, Alex, que você falou que os outros insumos que vêm junto com a refeição, né, com o prato principal, estavam um pouco mais elevado o preço. Mas dentro de uma região como, por exemplo, Itaim Bibi, podia ser até o preço do prato mais caro. Pois é. Da refeição, do self-service mais caro. E estaria tudo bem. Só que o cara resolveu fazer uma coisa diferente. Ele resolveu ousar, quase que te perde como cliente. Sim. Mas resolveu ousar, te dar a possibilidade de, naquele local, por mais que não fosse consumir nenhum outro item, né? Vamos pensar aqui numa escassez financeira, talvez, de alguém que pode estar assistindo ou vivenciando isso. O cara vai pagar só uma refeição num lugar bom, uma comida boa, com qualidade, e vai sair dali e vai falar o quê? Bem. Vai fazer um bom marketing no negócio. É o boca a boca. É o boca a boca. Né? Então, entendeu? assim, eu estou fazendo marketing do restaurante aqui sem eles me pagarem nada. Sim. Né? Sim. Então, você vê, é uma coisa que chamou a atenção. Alex, eu separei algumas coisas aqui. Nosso bate-papo está excelente. Só colocar uma coisa aqui. Perdas podem ser identificadas e corrigidas, mas podem não ser identificadas e tornar-se recorrentes. É isso? Sim. Foi o que você mencionou antes. Você identifica, corrige. Agora, as desconhecidas, como por exemplo um furto numa gôndola, né, ou então um próprio assalto numa loja, isso é um risco desconhecido. Na verdade, o que desconhecido acontece? Assim, ele é bem conhecido, mas você nunca prevê quando ele vai acontecer. Sem né? dúvida. Existe dois tipos de perda, né? Como você mesmo mencionou aí na sua fala. A perda conhecida, né, e as desconhecidas. Uhum. Então, as conhecidas, você sabe que você coloca um produto lá e através da imagem do CFTV, você está monitorando e você está vendo que a pessoa está colocando esse produto aqui e furtando. Certo. E você não pode, Lucas, isso é uma informação que eu vou passar para... Eu acredito que o varejista sabe que está nos assistindo, mas se não souber, eu vou dizer isso para eles. Você não pode, por mais que você, ao identificar a pessoa colocando isso aqui na bolsa e você vendo que ela está subtraindo, você não pode chegar para ela e abordar ela dentro da loja. Você tem que fazer isso pós ela passar do PDV, que são os caixas. Certo. Ao ela passar no estacionamento, com toda a delicadeza, por mais que você saiba que a pessoa está roubando, é um ladrão, deve ir preso, porque ladrão tem que ir preso, tem que ir para cadeia, tem que responder pelo crime. Claro. Com toda a delicadeza, você tem que chegar... Meu senhor, talvez o senhor esqueceu, né, de pagar esse produto. Então, por gentileza, o senhor poderia voltar à loja ou devolver o produto ou efetuar o pagamento? Sim. Entendeu? Então, isso é importante porque é uma perda conhecida, que foi identificada através do CFTV. E se você não faz essa abordagem de uma maneira devida, e se você fizer de uma maneira indevida, existem quadrilhas especializadas em burlar o furto dentro da loja. Simular o furto, né? Simular e esperar uma abordagem devida. Sim. E ao fazer isso, outra pessoa que está acompanhando filma todo o processo, todo o acontecimento. Vem com o advogado e o estabelecimento sofre danos morais. Em cima daquele processo e não do furto. Que na verdade foi só uma constrangimento, entendeu? Me expôs a uma situação ridícula, porque eu estou dentro da loja. Por mais que eu coloquei o produto aqui, eu ia pagar. Com certeza. Então você me abordou indevidamente. Sim. E existem quadrilhas especializadas nisso. Então, por isso, por falta de processo, por falta de uma empresa qualificada, você perde ali, no mínimo, danos morais de 10 a 15 mil reais. No mínimo. Para falar que perdeu pouco. Para falar que perdeu pouco, entendeu? Sim. Então, isso é uma perda conhecida. Aí, mas perda desconhecida.
São situações que você adquire, vamos dar um exemplo aqui do copo de água. Comprei 100. Por alguma razão, só vendi 50. E eu ainda não identifiquei o motivo pela qual eu perdi os outros 50. Só foi vendido 50. E aí você começa a entrar dentro de um processo de análise, como eu citei lá, do ponto de fornecedor, que houve desvio dos pallets. E aí quando você identifica a ruptura dos processos, aí ela se torna uma perda conhecida. E aí você começa a criar processos de análise, de gestão, para que essa perda conhecida diminua ou zere. Sim. Né? Então as perdas desconhecidas, elas se tornam muito maiores do que as perdas conhecidas. As desconhecidas, elas são em grandes volumes. E as perdas conhecidas, elas são em menores. São pequenos furtos, são degustações. Uhum. Então, por exemplo, você vai às vezes no supermercado, o pai e a mãe lá tá com um carrinho gigantesco e a filhinha lá tá tomando um copo d'água ou um sorvete. Meu amigo. De 1 em 1 passa batido 1 milhão. Passa 1 milhão, mas nem aborda. Sim. Tá entendendo? Porque se você comete uma abordagem, um constrangimento, você perde. Vai sair mais caro. Aquele cliente, você vai perder aquela venda porque a pessoa vai entregar o carrinho e falar assim, eu não compro mais aqui. Já que você está abordando a minha filha porque está chupando um gelinho aqui, eu tenho uma compra de 2 mil, 3 mil. Um gelinho custa 50 centavos. Entendeu? Então, hoje a segurança é muito na inteligência emocional. Exatamente. Não é naquela questão, tá roubando, não vamos é o calor lá, do eu momento sou... mais, né? Não é o calor do momento. Então, tem que ter a qualificação das pessoas para você saber como você tem que conduzir cada situação. Perfeito. Alex, você falou um detalhe sobre a situação do furto, né? Recentemente até abordei esse assunto com bastante delicadeza no último treinamento que eu dei para o varejo, falando sobre essa questão da abordagem antes do caixa. Porque existe, né, essa crença de que não pode abordar antes do caixa. Mas qual que foi a estratégia que eu levei durante esse treinamento? Até vou abrir para que vocês copiem em casa, né? Na casa de vocês, varejistas. E talvez até na sua própria empresa, ô Alex. O que acontece? O que nós não podemos fazer é a abordagem repreensível. Não podemos repreender o indivíduo porque a gente sabe que ele vai furtar, mas ele não furtou, né? Ele tem total condição de chegar no caixa e pagar aquilo ali, certo? Porém, eu sempre falo que a segurança está em 3 pilares. Desencorajamento, que é quando eu não te dou a chance de querer, né? Desmotivação, que é quando eu desmotivo você a concluir, no caso o criminoso, tá gente? Não Alex, pelo amor de Deus. Quando eu desmotivo o criminoso a concluir aquela ação que ele começou e nada mais, nada menos do que aquela contingência, né? Que eu chamo de descontinuidade, que é quando a gente faz a interceptação do indivíduo. Então nós não podemos ativar uma contingência durante um furto no interior da loja que ainda não se consolidou após passar o caixa. Mas eu sempre recomendo que seja feito o quê, por exemplo? Então você está lá, o seu fiscal... Acabou de ver, já sabe, é figurinha repetida, isso acontece todo dia, o cara colocou dentro do bolso, dentro do blazer, né, ou da jaqueta, enfim, você já tem 90% de certeza que ele vai embora. Você pega uma cesta de compra e aborda esse cara não de maneira repreensiva, mas como se você estivesse ali para servir ele e ajudá-lo naquela situação. Meu senhor, boa tarde, boa noite, bom dia, eu vi que o senhor está tendo dificuldade de acomodar seus produtos, trouxe uma cesta, para que o senhor possa colocá-los aqui, pegar mais produtos, não ficar com a mão cheia. E o que o senhor precisar, eu estou aqui à disposição. Pronto, o cara já sabe que ganharam a cena em cima dele. É isso aí. Né? Então, talvez isso sirva para o seu comércio, talvez não sirva, mas enfim, a gente pensar em estratégias dentro dos processos para ter alternativas, né, Alex? Porque realmente a segurança fica refém, cara, de leis, refém disso aqui. Porque um vídeo feito com isso aqui, eu estava conversando com o Michel, que é o cara que está comandando essa operação aqui ali nos bastidores, né? Muito bem por sinal, parabéns, muito bem Michel. por sinal. Show de bola. Isso aqui está escada a desempregar mais gente, a matar mais gente do que uma arma, do que várias outras coisas, porque é como você falou, o cara filma, cria um processo naquilo ali, e a intenção dele, ele não é nem especializado em furto, ele é especializado em processar. Exato. Através de simulações de furto. Então, é uma coisa bem delicada. Só fica isso adendo aí. Uma outra estratégia que você citou é fundamental e muito inteligente da sua parte. A gente tem o costume de dizer o seguinte também. Tem aqueles canais dentro do supermercado, às vezes você escuta lá o som, olha, corredor X, tal, tá com algum problema. Isso é importante. Então, por exemplo, a gente fala, corredor roxo, QAP segurança. E aí, obviamente, não existe o corredor roxo. Não está pintado de roxo, não o cara saber que é onde ele está. Exato, entendeu? Então, em qualquer lugar que a pessoa esteja supostamente querendo subtrair o produto dentro da loja, ele, ao ouvir, né, esse comunicado
na loja, que Perfeito. é o corredor roxo, QAP segurança, ele vai falar, ixi, já me identificou aqui, a casa Ferrou, caiu. Ferrou, a casa ferrou. vai cair. Aí o cara já Sente-se libera o desmotivado. produto. Já Vai se para a sente- segunda parte do segundo pilar da segurança. É isso aí. Então Perfeito. essa abordagem que você citou, com toda delicadeza, sem constrangimento, show. Sim. E essa outra estratégia a gente costuma dizer também. Então a pessoa que está no CFTV, no microfone, identificou uma situação suspeita, para não criar essa abordagem próxima, porque por mais que você seja com maior delicadeza, a pessoa ela Claro, pode... claro. Pô, você está achando que eu estou roubando? Você está achando que eu sou... Pode criar um caso. Pode criar um caso. Existe necessidade de alternativas estratégicas, com certeza. Porque está uma situação corporal ali. Sim. Né? Então, a partir do microfone, eu não estou corporal. Estou só na voz, no comando de voz, e estou Sim. abrangendo todo o recinto ali do estabelecimento. Então, QAP, corredor roxo, segurança, em QAP, aí já a pessoa já Quem identifica. deve teme, É. e ele vai pensar 2 vezes antes de continuar a fazer o que ele está fazendo. É isso aí. Ô Alex, acredito que o nosso bate-papo está maravilhoso, mas eu sei que você tem um compromisso, né? Então eu vou te liberar para o seu próximo compromisso, embora você tenha atrasado para chegar nesse aqui. Eu devia segurar você, mas... Brincadeira. Cara, só um dado importante aqui que eu acho que vale a pena até o comerciante que está iniciando agora o empreendimento dele. Fiz uma pesquisa rápida, a Abrap registra perda em 2019, dentro do setor do varejo alimentício, de 21,45 bilhões, dentro de um faturamento de 1,55 trilhões. Cara, é muita grana. 21 bilhões é muito dinheiro. Ele Entendeu? fala em percentual ou ele não citou em Ele dá uma percentual, não sei se é 18%, 21%, eu não trouxe aqui, porque Tá. para não entrar muito em estatística, né? Tá. Deixei os números fechados, que até eu sou ruim com o número quebrado. Então, Legal. se falar 18% de 1,55 trilhões, já desligo esse podcast e vou embora. É muito número, né? É muito número. Enfim. Então, o que eu queria chegar, né, fazendo esse apontamento? Principal pró de uma prevenção de perdas terceirizada, Alex. Vende seu peixe agora. É mesmo, rapaz. Agora a situação estreitou. Cara, o principal objetivo dentro da área de prevenção de perdas da Global no varejo alimentar é fazer com que o acionista do negócio ele rentabilize o seu negócio ainda mais daquilo que ele identifica que está tendo a sua lucratividade. Então, um trabalho muito bem executado através da equipe, um trabalho muito bem executado através de processos, onde a gente identifica através de checklists e audita os processos dele. Então, toda equipe de loja sabe que, de uma maneira imparcial, existe uma empresa de segurança auditando ali o açougue, a padaria, os PDVs, o recebimento. Então, a nossa equipe vai e identifica através de processo eletrônico. E quando há uma não conformidade, sobe essa não conformidade para a gerência da loja, para tomar as devidas tratativas, e que se ele não tomar essas devidas tratativas, vai subir para o diretor regional, e que se esse diretor regional não tomar as devidas tratativas com o gerente da loja, para que aquela não conformidade seja corrigida, vai subir para o presidente, entendeu? Para que o presidente saiba que aquela determinada loja, existe uma ruptura em um determinado processo, que aquele processo poderá desencadear uma perda, né, no volume significativo ou não, independentemente, mas que há uma ruptura e que precisa ser corrigido. Então, isso é de uma maneira muito online e rápida. Então, a nossa equipe, tanto em loco e na auditoria dos processos, faz esse preenchimento e que, ao terminar, automaticamente é disparado via WhatsApp para o gerente e por e-mail para ficar registrado e com tempo de retorno para que ele possa dar a solução. E no momento que ele dá a solução daquela ruptura, é sinalizado, né, como positivo. Processos, como eu estou citando, e tecnologia. Então, a gente tem... Só essa primeira parte já me convenceu. Não, isso aí é fundamental. Cara, Sim. porque assim, a gente está falando hoje em supermercados que tem ali só nível de expansão e são muitas Claro. lojas. E para você controlar isso é muito difícil, Lucas. Sim. Para a gente controlar uma loja, já é difícil. porque você Humanamente, tem- fica cada vez mais cara. desafiador. Né? É muito desafiador, porque a gente está falando de 50, 100 mil itens Sim, dentro de uma loja, sim. entendeu? Então, para você ter o controle ali é muito difícil. Então, imagina você ter 10, 20, 30 lojas e você controlar isso. E a gente está falando de pessoas. E pessoas, elas, infelizmente, são tendenciosas a errar, Claro, a ter falhas, né? A ter amizade. sim. Erros maliciosos ou não. Pois é, tem né? muitas coisas, Lucas, que acontecem que é um absurdo. Então, por exemplo, você contrata uma pessoa para o caixa. E aí você contrata ela no bairro. Sim. Então, por exemplo, tem um bairro ali, vou citar um bairro aqui, é só um exemplo, tá? Bom Clima. Aí você contrata uma pessoa do caixa que ela mora no Bom Clima. E aí, você não sabe com que ela namora, você não sabe o parentesco dela, porque não dá, não tem como você Perfeito. saber.
E aí ela é uma pessoa que tem uma má índole. E aí ela está passando necessidade na casa dela. Aí ela chega para a mãe dela e fala, mãe, eu vou estar trabalhando hoje no caixa 10. Sim. A senhora vai lá fazer compra e ao invés de eu passar no leitor toda a sua compra, eu vou simular que estou passando e a senhora vai pagar R$100 e Perfeito. passa uma compra de 1.000. Como é que o dono do supermercado vai controlar isso se não tiver tecnologia, Lucas? Perfeito. Se não tiver processo? Sim. Varejo, você vai perder dinheiro. Sim. Me desculpe, se você não tiver isso, você está sendo roubado. Exatamente. Porque tem muito disso. A gente está pegando... Não é porque o empresário quer pagar mal para a pessoa do caixa, porque existe uma convenção. Sim. Existe um sindicato que rege o piso Prevê salarial. aquilo dali, né? Então, se o piso salarial é R$2.000 ou R$1.500, que seja, né, você tem que saber contratar. Então, a área de recursos humanos é fundamental também, porque você tem que fazer uma pesquisa antes de contratar uma pessoa. Você não pode contratar uma pessoa, por exemplo, endividada. Sim. Você não pode contratar uma pessoa com antecedentes criminais. Não pode. Não é discriminando, Lucas, sabe? Não é discriminando. Não. Mas é uma filtragem, né, Alex? Mas é uma filtragem, porque a gente está falando aqui de negócios. Você está colocando o seu negócio em risco. Você está entendendo? Quando você tem uma atitude dessa. Pois é, então assim, se você tem uma atitude dessa e você quer ser empreendedor, me desculpe, então você não é empreendedor. Ah, eu tenho dó, eu tenho Vai trabalhar pena. com aposta, né? Porque a aposta você não controla, né? Pois é, então assim, você tem que mitigar os seus erros, as suas Sim. falhas, né? E se você deixa uma vulnerabilidade dessa no teu negócio, que é onde entra o dinheiro, que é no caixa, meu amigo, você vai perder grana. Como você minimiza isso? Por mais que talvez você contrate uma pessoa do bairro, uma pessoa que está endividada, que a pessoa pode endividar, estando trabalhando, a qualquer momento ela pode endividar. Sim. Antecedentes não. Antecedentes, Sim. você contrata, você puxa antecedentes. Aí se você contratou uma pessoa já com antecedentes, porra, aí é tolice do RH. E até dando uma dica, pessoal, sobre esse tipo de trabalho, eu ainda vou trazer aqui em breve assuntos relacionados a background check e due diligence. Você sabe muito bem o que é isso, talvez você não saiba, mas entenda o background check como um raio-x sobre aquele colaborador e o due diligence como uma ressonância magnética. Então, para você ver todo o cenário macro detalhado sobre aquele colaborador para ter uma decisão assertiva sobre contratá-lo ou não, é muito importante para essa decisão que o Alex está mencionando aqui. Pois é. E aí, só para resumir essa questão do caixa, existe hoje tecnologia que, por mais que a pessoa tente burlar o sistema e simular que ela está queimando o código de barra no leitor, existe hoje tecnologia que a Global fornece que, se ela burlar, o monitoramento vai identificar que ela está burlando, Perfeito. A central vai ser acionada e o nosso fiscal vai estar lá junto com o gerente e vai falar, minha filha, por que você fez isso? Por que você cometeu essa infração? E aí você começa a controlar. E a partir do momento que você pega uma atitude dessa e você acaba mandando para o justa causa, porque é uma situação de roubo. Claro. Você acaba criando uma situação para os demais de controle. Os outros vão falar, eu não posso cometer isso daqui aqui. Porque tem controle, existe uma fiscalização, existe uma empresa imparcial. Por mais que eu tenha amizade com a fulana, mas existe uma empresa de segurança que me audita. E eles não estão aqui todo dia me controlando, eu não tenho amizade, eles são imparciais, eles estão me monitorando. Você desencadeia um cenário desencorajador. Você está entendendo? Você quebra esse vínculo. Sim. E aí é onde a Global tem criado um destaque, assim, Lucas, gigantescamente. Você conhece a nossa empresa. Sim, tenho acompanhado. E assim, em meio à crise que nós passamos com o impeachment da Dilma, com essa crise dessa doença, né, dessa pandemia, e com todo esse cenário global que a gente está vivenciando, a nossa empresa vem crescendo, vem se destacando, vem acompanhando o crescimento do varejo, porque, pasme, Lucas, a gente nunca cresceu tanto durante esses 11 anos que a empresa existe, como nesses últimos 2 anos. Que nunca. Maravilha. No ano de 2020, no auge da pandemia, entre o mês de março, que começou o lockdown, até junho, nós crescemos assim 300%, 400%, Lucas. Foi algo assim assustador no varejo alimentar. Por quê? Houve o lockdown, né? Os varejos ficaram com receio de ter vândalos, de ter desvio, de ter roubo. E aí segurança, coloca prevenção, segurança, prevenção, segurança, prevenção. Tivemos que envolver a equipe de segurança de uma forma muito robusta. Certo. E aí, claro, gradativamente foi se diminuindo, houve ali o equilíbrio, mas não se perdeu essa visão. Porque hoje o varejo, infelizmente, hoje está tudo caro. Então, assim, se torna algo atrativo para o marginal e para as pessoas que não têm o controle emocional, que perde seu emprego, que está desempregado, porque é mais fácil assim, pedir ajuda, né? Olha, eu estou desempregado, me dá uma cesta básica.
eu tenho uma filha pequena, me ajuda, por favor, Sim. do que você ir lá e roubar. Sim. Né? Então o risco está de todos os lados. Das quadrilhas, dos ladrões, né? E daqueles que perdem o emprego, porque hoje Ficam o desemprego vulneráveis, né? está muito As próprias grande. famílias, que E muitas as vezes famílias. eram do bem até hoje, mas por uma questão de sobrevivência, agora precisa furtar de quem eles acham que tem muito, né? Que muitas vezes o empresário ele é visto como um cara que só ganha dinheiro, ele não gasta, não perde, não fica com dívida, não, ele é um cara que é do dinheiro, ele fabrica dinheiro em casa, Pois né? é. Essa que é a realidade. E aí ele se vê naquela situação de, não, 1 quilo de arroz, né? 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, 1 quilo disso, 1 litro disso, e aos poucos ele vai minando, e aí aquela má índole vai crescendo cada vez mais. Aí, como você falou, ele tem um parente, ele tem um amigo, ele tem um conhecido que vai trazendo, que vai burlando o sistema. O que não acontece se o cara tem. Eu costumo Na empresa dizer- dele é Global Security. Não, com certeza. Por mais que a gente passe necessidade, Lucas, eu costumo dizer o seguinte: você não pode achar que, ao fazer uma subtração de um produto, você está cometendo, por mais que seja, estou levando para minha filha que está passando uma necessidade. É uma coisa que eu devo fazer. Não, meu amigo. O que é seu, é seu. O que não é seu, não é seu. Se você não tem condições para ter aquilo, para levar para sua filha, por uma questão de sobrevivência, peça ajuda. Perfeito. Entendeu? Peça ajuda, porque eu tenho certeza que existem pessoas na Terra que têm dispostas a ajudar. Isso tem. A Global é uma delas, a gente faz ações sociais para ajudar, mas quem quer ser ajudado? Exatamente. Que aí também tem aproveitadores. É. Né? Porque poderia trabalhar, tem saúde, poderia estar realmente fazendo algo em prol da sociedade e para ele mesmo, e acaba se beneficiando, né? Não, recebo ajudinha ali, eu estou muito confortável aqui, né? Que nessas questões de ajuda, infelizmente, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, que aí você pega um monte de gente no conformismo, vivendo de miséria, né? Sim. E não trabalha, não se desenvolve, enfim, é difícil. É um assunto para outra hora, falando sobre situações de decisões humanas, né? Pois é. É isso, Alex. Bom, Michel, chegamos ao fim já. Pode coordenar o pouso aí. A aeronave está descendo. Alex, gostaria de te agradecer. De agradecer também todos que nos acompanharam até o final desse podcast. Primeiro, estreia. E eu queria te agradecer em especial por estar aqui comigo e ter aceitado o convite. Não, Lucas, eu que agradeço imensamente. Torna a dizer que você é um cara brilhante. Eu tenho certeza que esse programa vai trazer muitas pessoas qualificadas. Os associados e não associados receberão muitas informações que vão agregar bastante para o negócio deles. E eu deixo aqui o meu contato, se você me permitir. Por favor, gostei da Global, estou assistindo, quero contratar ou tirar dúvida agora. Qual que é o contato, Alex? Alex? Aí, eu costumo dizer o seguinte, antes de deixar meu contato, e aí você vai responder, porque aí o pessoal vai entender. Pensou em segurança, a sua segurança é? Global. Então, a gente está aqui no centro de Guarulhos, né, Gastão Vidigal 160, do lado do cartório civil, né? Atendemos grandes redes, né? Então eu vou citar alguns deles aqui: Por favor, Açaí, Tenda, Roldão, Spani, Supermercado Lopes, São Vicente. Então a gente está muito bem consolidado dentro do segmento do varejo alimentar. Então você que tem seu estabelecimento pequeno, médio, grande porte e quiser conhecer um pouco mais da prevenção de perdas, né? Processos, tecnologia, esse investimento que é muito importante para o seu negócio, o meu e-mail é alex@global, com 2 L's no final, security.com.br e o site www.grupoglobal.com.br. Perfeito. Alex, muito obrigado. Pessoal, até mais.